Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no no alto de um monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Aqui, Jesus nos coloca também nessa condição de profeta. Quando nós falamos que a nossa vida deve ser uma profecia, significa que ela deve ser referência para aquilo que todos devem viver. O amor a Deus, a obediência a Deus, o anúncio do reino de Deus, o reino dos céus, viver a missão. Tudo isso é profecia. Também nós, enquanto participantes da vida de Jesus, participantes da vida de Cristo, como católicos, cristãos, também deveremos viver essa realidade na nossa vida. Oração, missão, anúncio, isso é ser profecia. Quando você diz ser profecia com a sua oração, significa que o seu modo de se colocar diante de Deus pode ser uma referência para aquelas pessoas que não vivem essa realidade. Quantas vezes também nós não somos aceitos quando temos uma vida de conversão? Eu digo por experiência própria. Assim que eu me converti e decidi realmente me entregar todo o meu viver, toda a minha vontade, a vontade de Deus, a fazer aquilo que o Senhor me pede, eu fui excluído de muitos âmbitos familiares. Eu fui excluído de muitos círculos de amigos. E isso me fez bem. Ao invés de nos acharmos solitários, isso nos faz bem, porque Jesus está direcionando nós ao caminho correto. Então Ele vai eliminar tudo aquilo que te afasta da presença dEle. E eu não estou dizendo isso falando mal de outras pessoas. É só aquelas pessoas que não estão em conformidade com a vontade de Jesus. Então muitas vezes elas vão preferir se afastar. Porque muitas vezes vão chamar você de religioso, vão chamar você de fanático, vão chamar você agora é o santo do pauco, porque conhecem o seu passado. Então por isso Jesus diz, nenhum profeta é respeitado em sua própria pátria. Dentro da minha casa, eu obtive muita resistência diante da minha esposa, da minha filha, até aceitarem de fato a minha volta à Igreja Católica. Então, realmente não me respeitavam, não respeitavam a minha conversão, não respeitavam a minha vida próxima de Jesus Cristo. E isso foi muito difícil. E esse evangelho de hoje me ajudou muito nessa caminhada, pois eu sabia que tudo o que estava acontecendo estava escrito e era necessário que acontecesse. Se aconteceu com Jesus sendo negado em Nazaré, quem dirá eu, um rapaz que sempre andou no mundo e hoje se converteu graças à graça de nosso Senhor? Então isso tem que acontecer. E vai acontecer quando você decidir se entregar a Jesus, quando você decidir se colocar realmente à disposição para viver todas as profecias que o nosso Senhor tem para conosco. Essa é a missão de todo cristão. Mas isso não pode nos fazer desistir de permanecermos na vontade de Deus. Desistir de fazer a vontade dele e caminharmos no que é certo, vivendo o Evangelho.
pois você vai ser atacado pelas pessoas que mais te amam. E não digo atacado no quesito de ser violência contra você, mas atacado no quesito de falácias, calúnias, palavras, omissões, distanciamento. Então se você não estiver bem apegado a Jesus Cristo e sabendo que tudo isso faz parte da vontade dele na sua vida, você pode acontecer de você cair da fé, de você achar que não era isso que eu queria. Senhor, não, eu não me converti para isso, as pessoas estão me odiando. Só que isso é o que acontece quando você segue verdadeiramente a Jesus. Quando a nossa vida se torna uma profecia. Que a sua vida seja a profecia para este mundo transitório, que deve constantemente voltar-se para Deus. Irmãos, irmãs, voltemo-nos para Deus, voltemo-nos para Jesus, a fim de que sejamos salvos. Que nós possamos, ainda que através da solidão, ainda que através de pauladas, possamos ser santos, assim como o Pai que está no céu é santo. Que Deus abençoe você e que te dê uma ótima semana, uma semana de conversão, nessa terceira semana que se inicia da Quaresma. Uma semana de conversão, arrependimento, de preparação para a Páscoa. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.